Boa noite a todos que nos assistem. Estamos começando mais uma edição do Cristo é a Palavra podcast. Hoje estamos conversando com a missionária, uma querida amiga nossa, filha do reverendo Gerides, missionária Karen. Boa noite, Karen. Tudo bem? Boa noite, tudo bom, graças a Deus. E você, como você está? Amém. Estou ótimo, obrigado. Uma noite muito abençoada poder falar sobre missão, um tema muito relevante, talvez um dos temas principais da Igreja de Cristo, que é cumprir com a principal missão, a comissão, né, que Ele nos ordenou. Então, é o tema que diz respeito ao principal trabalho da Igreja de Cristo nos dias enquanto Ele não retorna para buscar a sua Igreja, né? Karen, posso pedir você para fazer uma oração para a gente começar? Claro, com prazer. Senhor nosso Deus, obrigado pelo dia que se passou, obrigado ao Pai porque nós podemos estar juntos aqui e aos que estão em live, nós que estamos aqui também, toda a equipe, obrigado por este trabalho, obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de tê-lo como nosso Pai e de nessa noite conversarmos um pouco mais sobre missões, que o Senhor esteja agindo e esteja falando, em nome de Jesus, amém. Amém. Cara, vamos começar as perguntas. A primeira pergunta é justamente sobre você. Fala um pouco sobre você, como é ser missionária, uma missionária solteira. Então, isso é uma questão muito interessante, né? Eu faço parte de uma agência presbiteriana de missões transculturais que se chama APMT. Eu vou citar ela várias vezes hoje, né? E nós temos 330 missionários. Desses 330, quase 27 são mulheres solteiras, né? Os outros são casais e 3 homens, né? Está faltando um pouquinho de homem solteiro aí. Mas, graças a Deus, tem vários casais. E a missionária solteira, nós temos várias oportunidades diferentes de pessoas que são os casais. Por quê? Quando eu estive em missões, né, estive na França 4 anos, eu tive a oportunidade de morar na casa de uma senhora. Então, quando eu estive lá, eu não poderia morar se eu fosse um casal, né? Se eu estivesse com um marido. Por isso, a mulher solteira ela tem algumas vantagens para estudo, para levantar recursos, né? Que é diferente de um casal, de uma família com crianças. E nós temos oportunidade de uma mobilidade maior. Então, nós podemos visitar pessoas como mulher solteira muito mais fácil, né? E, além disso, nós também podemos morar na casa de alguém com mais facilidade, viajar com mais facilidade, no campo missionário, né? Tem esse foco com a mulher solteira que é muito mais fácil, é muito mais prático, né? Graças a Deus. Então, assim, tem os seus desafios enquanto mulher solteira, mas, ao mesmo tempo, também tem os seus bônus, né? De ser uma mulher no campo. Entendi. Então, para o campo, existem as vantagens pelo fato de ser mulher e ser solteira. Sim, sim. Encontra mais facilidades de encontrar residência, a pessoa abrir as portas de casa, né? Sim, é mais fácil de uma pessoa receber uma menina em casa, uma jovem, uma mulher, do que você receber uma família, né? Sim. Um casal para colocar dentro de casa e morar. Eu morei na casa de uma senhora alemã, que ela está na França, já estava na França há mais de 55 anos. Então, essa alemã, quando ela me recebeu, né, em um quarto que estava dentro da casa dela, seria muito mais difícil se eu tivesse com o marido. E eu morei 4 anos na casa dela. Então, é algo totalmente diferente, né, você receber uma mulher do que você receber um casal ou até mesmo um casal com filhos. Essa possibilidade fica mais difícil. E eu tive a oportunidade de servir em outros países quando eu estava em missão na França. Seria muito mais difícil eu deixar o meu esposo, né, no campo missionário para eu poder servir ao Senhor em um outro lugar se eu estivesse com uma família. Então, a mobilidade da mulher solteira ela é muito mais fácil, é muito mais prático. Eu conheci uma missionária que ela estava no Brasil, tinha acabado de chegar no Brasil, ela veio da Índia. E ela foi, assim como você, solteira para o campo missionário. No caso, ela foi para a Índia e ela se casou com
um cristão que se converteu com o trabalho daquela comunidade de missionários que estavam ali. E assim, eu acredito que facilitou a vida dela, né, de alguma forma, dentro do campo missionário, com envolvimento com a cultura daquele país. Um indiano, ela se casou, e facilitou muito mais a questão da naturalidade da conversação dela, facilitou o idioma. E como é para você chegar num país assim e começar com todo aquele roteiro? Eu imagino que você faz todo um roteiro de como se deve começar o trabalho, mas, ao mesmo tempo, você chega em um país diferente, com pessoas que você não conhece, você tem que se acostumar. Como é que você chega lá? Qual é a sensação que você tem? O trabalho transcultural, né, que uma outra cultura, ele tem essa característica que é exatamente você chegar num lugar que as pessoas não falam o mesmo idioma, na maioria das vezes, né? 95% não falam o seu próprio idioma, eles também não têm a mesma cultura, então a forma de comer, por exemplo, na França, as pessoas, a história da França, ela tem muitas guerras, né? Por conta disso, eles são um povo um pouco desconfiado. Então, se ele primeiro ano não vai chamar você para ir na casa dele tomar um café, na casa dele para comer um biscoito, chega aí, vão comer um queijo, vou passar um café, não tem isso, né? No francês, ele vai te observar, ele vai entender quem é você, ele vai ver se as palavras que você diz, aquilo que você diz que você acredita, está de acordo com aquilo que você faz, com as suas ações, e depois de um ano ele fala, vamos lá em casa, eu quero conversar um pouco mais com você, ele está abrindo a intimidade dele. Isso é uma coisa extremamente cultural, né, que a própria história do país explica isso. E aí tem algo interessante que o francês, se ele tem 4 lugares na mesa, as casas são pequenas, né? E se ele tem 4 lugares na mesa, ele vai chamar 4 pessoas. Se você chegar, mas você não foi convidado, aqui no Brasil a gente coloca água no feijão e todo mundo entra e vamos comer todos juntos, né? Lá não tem isso. Eu tenho 4 lugares, eu tenho 4 pratos, eu tenho 4 talheres, eu fiz comida para 4 pessoas, né? E isso é uma herança que meio que vem do próprio contexto, né, histórico da guerra que eles viveram. Então, eles fazem as coisas contadas. Então, se você chegar lá sem ser convidado, eles vão falar, olha, eu não tenho como te receber, porque não existe feijão para você colocar água nele, né? A comida já está toda preparada para 4 pessoas. E isso é uma coisa cultural, que o missionário, quando a gente chega, a gente tem que observar a melhor forma de você aprender, de você entender um povo, porque se você não entender o povo, a cultura dele, não tem como você transmitir o evangelho de uma forma eficaz. Claro que o evangelho por si só, a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é viva e ela age independente de nós. Mas nós, quando nós chegamos em uma cultura nova, nós temos que saber como que aquele povo pensa. Embora a gente saia do mesmo lugar que o brasileiro e chega no mesmo lugar, nós temos um caminho, um processo que é totalmente diferente. E o missionário só vai entender isso depois dele observar, depois de ouvir muito, para você entender como aquele povo ele funciona, quais são os métodos, as tradições. E aí, sim, você entendendo o idioma, a língua, você consegue passar de forma mais fiel o próprio evangelho, né? No próprio estudo sobre missões que eu fiz ano passado, né, em São Paulo, nós estudamos sobre isso, né, que existem alguns missionários que cometeram erros porque eles acharam que uma certa manifestação cultural interpretaram de forma errônea. Eles erraram. E aí eles transmitiram a missão de uma forma que eles acharam, não, Jesus, ele não é o Filho de Deus. Então, se eu não tomar cuidado e aprender o idioma do outro, para eu saber como transmitir o evangelho, eu posso cometer erros crassos, como outros que eu chego, passo uma vergonha e falo, desculpa, eu não sabia, e a pessoa vai perdoar. Isso são erros do campo missionário, mas o preparo, né, do próprio missionário em si é muito importante para a gente poder, da melhor forma possível, passar com fidelidade o que a palavra de Deus nos ensina. Amém. Como se deu o seu chamado para missões e o que te levou para a França? Sim. Eu estava, né, em 2019, a gente teve o Covid,
as portas estavam todas fechadas. Eu sou professora de música, né, formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, licenciada em música, e eu já trabalhava com música desde os meus 15 anos de idade, né, dando aula de música em igreja, e sempre tive, desde criança, contato com missões, porque o meu pai é plantador de igrejas, né, a minha mãe, ela também sempre foi uma companheira fiel ali no trabalho, dando aulas, trabalhando da forma possível. E eu sempre tive contato, então, com os missionários que meus pais recebiam em casa, até que eu falei assim, nossa, eu gostei disso. Quando eu fiz meus 18 anos, eu comecei a fazer viagens missionárias dentro do nosso país, do Brasil, e uma para fora do Brasil, junto com uma caravana, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu falei, gostei desse negócio de missões transculturais. Eu realmente amei, fiquei apaixonada. E quando tudo fechou e eu não podia trabalhar, aí eu estava fazendo a minha devocional no quarto de manhã e falei, Senhor, eis-me aqui. Estou disposta a sair do Brasil. E eu fui ousada, eu falei, mas eu quero trabalhar com música, porque essa é a minha área de atuação. E quando eu saí do quarto, né, para quem assistiu o podcast anterior do pastor Marcos Azevedo, eu trabalhei auxiliando ele, né, em parceria com ele no campo missionário. E ele falou assim, olha, eu estou precisando de alguém para trabalhar com crianças, jovens, adolescentes, e principalmente na área da música. E aí eu falei, estou disposta a ir. Minha mãe, que não é nada boba, pegou o telefone e falou, então a Karen vai. E aí, durante um ano e meio, nós oramos, né, colocamos na presença do Senhor, e eu fui para a França em abril de 2020, né? Fiquei lá até final de 2024, fiquei 4 anos na França, trabalhando. Então, não foi assim, eu escolhi a França, né? Deus me mandou, Ele mostrou que era para a França através da resposta de oração que Ele mesmo deu, né? E esse chamado missionário começou desde a infância, mas ele se concretizou indo para a França, e quando eu estava lá, Deus confirmou, sua vida vai ser missionária mesmo, né? E aí eu falei, então eu vou voltar ao Brasil e vou estudar. E aí foi ano que vem eu estudei, ano passado eu estudei, e esse ano estou, então, passando nas igrejas, né? São processos que precisam ser seguidos. Amém. Muito interessante essas histórias. Quais as exigências da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a APMT, para enviar um missionário? A APMT, ela tem alguns pré-requisitos para quem deseja ser missionário. Mesmo se a pessoa não desejar ser missionário, ela pode fazer o curso de formação missiológica, que é em São Paulo, na Igreja Presbiteriana no Brasil, em um prédio da igreja lá, no centro de São Paulo. Esse curso de formação são 17 módulos obrigatórios, então a gente vai aprender sobre como identificar Deus em uma cultura, né? E também como levar o evangelho com fidelidade. Nós vamos aprender em disciplinas optativas sobre hinduísmo, budismo, islamismo e várias outras coisas. Então, são ao todo 22, eu acho, disciplinas, né, que, inclusive, eu fiz todas, eu quis fazer até as optativas. Depois deste curso, em alguns casos, eles pedem, né, pós-graduação em Teologia Sistemática, pós-graduação em Teologia Bíblica. Já que você vai proclamar o Evangelho, você tem que saber como fazê-lo, tem que entender, e para o próprio crescimento do missionário também. Tem vários cursos, né? Um que é feito em patrocínio no final do ano, CTM, tem um estágio obrigatório que é feito em um ambiente totalmente diferente do qual nós vivemos no Brasil. Então, um estágio transcultural para você ver como que funciona, para eles também observarem os candidatos. Nessa fase de estudos, a PMT ela observa o candidato, ela prepara o candidato para poder ir ao campo, ser enviado ao campo missionário, né? E então nós chegamos na última fase, que é uma reunião com a diretoria dessa agência de missões transculturais, da IPB, e nessa última entrevista, né, vamos assim dizer, nós temos que apresentar o nosso projeto, que já foi desenvolvido, nós já sabemos para onde nós vamos, né?
e, nesse momento, a gente é oficializado como missionário da igreja. Entendi. Então, um trabalho de mais ou menos quantos anos? Olha, eu fiz em 1 ano e 1 mês, 2 meses, né? Eu tenho uma colega que fez também aproximadamente 1 ano, mas isso é quando você está com muita pressa de ir para o campo missionário, de voltar para lá, mas isso pode ser feito em um período maior. Tem pessoas que fizeram em 5 anos e até mais. Então, a média de tempo que a presbiteriana demora para formar um missionário é a partir de mais ou menos 1 ano e meio? Pelo menos 1 ano e meio, se essa pessoa se dedicar exclusivamente ao estudo para você ser preparado. Se você fizer o básico, né? Eu tenho uma colega que ela fez, nós fizemos juntas os estudos ano passado, mas esse ano ela entrou para uma escola em Brasília porque ela pretende ser tradutora da Bíblia, em locais onde não tem a Bíblia ainda traduzida. Então, ela tem mais 3 anos de estudo pela frente, para ela entender como que ela vai atender a povos que ainda não têm a Bíblia escrita, mas como que ela vai aprender os idiomas, os dialetos. Então, ela já é uma formação muito mais longa que a minha. Entendi. A IPB investe mais de 50% de tudo que arrecada em missões. Como funcionam os custos de envio e sustento para um missionário no exterior? Esse dízimo, esses mais de 50%, são 54% do dízimo que nós entregamos na igreja. Ele é enviado pela igreja para o Supremo Concílio. Então, nós temos a igreja local, depois nós temos o presbitério, o sínodo e o Supremo Concílio, que são todos os representantes de todas as igrejas presbiterianas do Brasil. Eles se encontram e eles vão conversar sobre vários assuntos. Esse ano, inclusive, tem uma reunião do Supremo Concílio. E esse valor que chega até o Supremo Concílio, eles pegam 54% desse dízimo e eles investem em um fundo para missões. Esse fundo para missões, ele engloba 4 autarquias da IPB. A APECOM, que é responsável por fazer materiais, né, para o Brasil. Então, se você quer estudar ou aplicar um discipulado, um evangelismo, eles têm um material que normalmente é gratuito. Eles vão oferecer isso. O custo desse material vai sair desse fundo que foi criado pelo Supremo Concílio. Também temos a JMN, que é a Junta de Missões Nacionais, que trabalha com missões no Brasil. Nós temos o PMC, Plano Missionário Cooperativo, que é para a plantação de igrejas. Então, por exemplo, a Igreja de Cidade Continental, ela teve uma parceria durante 3 ou 4 anos, não tenho certeza, né, mas teve uma parceria com o PMC, em que uma parte dos custos da plantação da igreja, ele é subsidiado pela IPB, por esse fundo de missões. E nós temos a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Mas a IPB entende, ela votou em 2002 no Supremo Concílio, que quando nós falamos de missionário transcultural, aquele que nós enviamos para outro país ou para trabalhar com indígenas e quilombolas, esses missionários transculturais, eles são enviados pela igreja local. Eles são enviados e sustentados pela igreja local. Isso quer dizer que eu, o pastor Marcos Azevedo e outros missionários da APMT, nós passamos nas igrejas, apresentamos o nosso projeto, nós falamos do que Deus tem nos enviado para fazer, nos chamado a fazer. A igreja local, né, onde eu sou membro, já está de acordo, a APMT está de acordo, eu também. E agora as igrejas locais como um todo, elas abraçam isso e elas vão interceder pelo missionário, elas vão acompanhar o missionário para saber o que está acontecendo, para saber se está tudo bem, né, o que está acontecendo no campo missionário, e, ao mesmo tempo, também para a oferta missionária. Essa oferta missionária que vai permitir que o missionário faça o trabalho dele. Entendi. Então, o missionário ele é sustentado pela igreja local, ao qual ele é membro. A igreja local que ele é membro e as outras também, né? Formam parceria, Isso, né? São parcerias. Quando a gente fala, por exemplo, em
eu convido uma igreja ou uma pessoa a ser meu parceiro, essa pessoa ela vai orar, ela vai ofertar, né, tanto pessoa, membros de igrejas dentro da IPB ou de outras igrejas, como também conselhos se reúnem e eles dizem, nós vamos apoiar esse missionário, nós vamos ser parceiros deste missionário, enviando e estando junto com esse missionário durante a caminhada dele, durante o tempo em que ele vai estar no campo missionário, nós vamos participar do que Deus está fazendo através desse missionário. Vamos pensar, quando a gente pensa, né, o reino de Deus, né? Jesus, ele é rei. Nós temos um reino. Então, a igreja local, ela é uma embaixada. O missionário é o embaixador. Então, a embaixada, a igreja, toda a igreja local, dentro da IPB, é ela quem envia o missionário, é ela quem sustenta o missionário, sustenta em orações, sustenta financeiramente. Eu tenho, por exemplo, um irmão que eu sou péssima para fazer, né, artes, para escrever, essas coisas, mas tem um irmão que essa é o lugar dele, esse é o trabalho dele, secular. Então, o que ele faz? Né? Ele falou, Karen, eu vou fazer tudo para você. Eu teria que pagar uma pessoa para fazer esse tipo de trabalho. Eu não vou pagar mais, porque ele me deu o trabalho dele. Né? Ele falou, é gratuito, eu não vou cobrar nada. Tem um outro, por exemplo, que ele falou assim, Karen, você está precisando consertar alguma coisa no violão. Eu vou dar as cordas para você, você troca. Né? É uma forma de você participar da obra missionária. Né? E quando você divulga um missionário, hoje, por exemplo, né, não, a gente não está divulgando o meu projeto, mas, ainda assim, nós estamos conversando sobre missões. Então, a gente está mobilizando. Isso quer dizer, a gente está falando para as pessoas, ó, o que existe sobre missões, como que é a vida de uma missionária solteira, como que é missões na França. A França precisa de missionário? Então, conversar sobre isso é despertar interesse, é saber se realmente o que justifica isso, e aí nós podemos caminhar juntos, entender juntos o que Deus está fazendo na obra missionária dentro da própria IPB, por exemplo. Por minha conta, uma pergunta. O trabalho missionário da França, ele chegou a fundar uma igreja na França ou ele fez alguma forma cooperativa com alguma outra igreja ali naquele local? Como é que foi o trabalho lá? A Igreja Presbiteriana no Brasil tem uma parceria, né, com a Igreja Presbiteriana na França, né, que nós falamos protestante, reformada, tem um nome enorme, né, a sigla é UNIPREF. E por entender que nós somos todos dentro da mesma teologia, né, podemos assim dizer, então existe uma parceria entre essas duas igrejas e o missionário, no caso eu que estou indo para a França, eu vou ser enviada para essa igreja que já existe. Ela já existe, mas o campo onde eu vou, por exemplo, eu vou morar nas dependências de uma igreja, entretanto, tem 3 congregações que estão com as portas fechadas. E a igreja francesa, né, protestante francesa, ela, na sua maioria, tem, por exemplo, 30 membros, 40 membros, o que para eles é uma igreja grande, o que para nós é o início de uma igreja no Brasil. Né? Normalmente, as igrejas têm 150, 200, 300 membros. Né? Então, é uma igreja que ela precisa reaprender a caminhar sozinha, é uma igreja que ela precisa entender, voltar aos princípios bíblicos, né, onde a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Então, se uma pessoa chega e fala para você assim, viva da forma que você quiser, faça os desejos do seu coração, isso é extremamente fora da Bíblia, do contexto bíblico. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz exatamente, o coração do homem é enganoso. Sim. Então, não siga o seu coração. É isso que nós precisamos dizer de volta, né, para as igrejas francesas. E talvez, eu acho até que talvez seja uma pergunta que seja feita, né? Por que a igreja lá na França ela não sustenta os missionários, né? A gente acha que o francês é rico. Seria a próxima pergunta. A gente acha normalmente assim, nossa, mas os franceses são ricos. Por que a igreja local, né? Eu tenho que, né? Vou participar com um missionário em missão financeiramente. Se a gente pensar sobre isso, eu gostaria de dar uma informação muito importante para você. O francês não é rico. A diferença da França para o Brasil, que é a maior diferença é,
O francês ele paga bastante imposto e esse imposto ele vem realmente para ele na saúde, vem para ele na educação, volta para ele também na segurança, né? Eu voltava da igreja 22 horas da noite, eu estava andando no meio da rua, voltando para a igreja, para minha casa, sozinha. Isso no Brasil eu não faço, eu tenho medo, né? Eu fui roubada várias vezes no Brasil. Então, assim, é uma realidade onde o imposto que a gente paga, né, que os franceses pagam, volta para ele. Então, a gente tem essa ideia de que ele é rico, mas não obrigatoriamente. Então, dessas 30 pessoas que tem na igreja local francesa que estão lá, eles normalmente ganham um salário mínimo ou até menos de um salário mínimo, e disso que eles recebem, nem todos entendem que eles precisam dar o dízimo, né? Então, se você tem poucas pessoas, e dessas poucas pessoas, a arrecadação da igreja já é pequena, você não tem condições de manter um missionário. Você precisa de auxílio dos próprios membros da igreja para manter algumas coisas funcionando, que não tem como você subsidiar, você ter um pastor em tempo integral. Então, tem muitas igrejas que elas têm 2 igrejas, dividem o mesmo pastor, 3, eu fui um lugar na Europa, onde um pastor para 10 igrejas. Isso no Brasil é quase um absurdo. Nós temos um pastor para cada igreja, quando a igreja não tem 3, 4 pastores, né? Então, nós somos muito ricos nisso no Brasil, mas na França é uma dificuldade muito grande. Por isso, os missionários eles não são sustentados, e também porque nós entendemos, né, que o missionário ele é sustentado pela igreja local, como já foi dito. Eu observando as palavras que você disse, eu percebi que o trabalho acaba sendo 2, atrair pessoas e, ao mesmo tempo, cuidar das pessoas que estão ali naquele ajuntamento, naquela pequena comunidade cristã. E eu imagino que a dedicação seja tão grande para as duas missões, no caso, tanto pregar o evangelho aos que ainda não ouviram, quanto cuidar dos neófitos. Pelo que eu estou observando nas suas palavras, até as pessoas que têm algum resquício de cultura cristã ainda é muito poluído e tem resquícios e ruídos de outras culturas, de outras religiões, né? Que eu imagino que na França deve ter outras religiões que predominam. O cristianismo não deve ser a maioria hoje na França, né? Hoje, assim, dentro de pesquisas, né, bem elaboradas, confiáveis, nós temos uma taxa de menos de 3% da população francesa é verdadeiramente cristã. O francês em si, ele vai dizer ou que ele é ateu, uma grande maioria, ou ele vai dizer que ele vem de uma família tradicionalmente católica, então ele é nominalmente católico, mas ele não vive a fé cristã. E quando você vai olhar, então, para os protestantes, aí cai bastante, menos de 3% até 2% são protestantes, são cristãos. Então, você pega a cada 100 pessoas, né, você tem 98 que não conhecem a Cristo, você tem 2 que vão conhecer Jesus Cristo. E desses 2, ainda é uma fé que você precisa falar sobre coisas na Bíblia que são muito importantes, porque nós temos uma dificuldade que é a falta da transmissão de fé do próprio francês, que é cristão. Então, os avós, eles conhecem a palavra de Deus de forma extraordinária. Eles viveram, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, eles contaram, eu tive contato com essas pessoas de 100 anos, de 90 e poucos anos, que contaram como Deus foi maravilhoso com eles, que Deus sustentou eles no campo e que eles sobreviveram a atrocidades, né? E eles falam, Deus sempre esteve comigo, Ele está comigo. E quando você chega nos filhos, na segunda geração, né, dessas pessoas que realmente têm uma fé muito presente no Senhor, por eles não transmitirem, não falarem, não lerem a Bíblia, não orarem, não falarem, não, mas foi Deus que me sustentou, os filhos, eles dizem, não, eu sou cristão porque meu pai e minha mãe é cristão. E aí você chega nos netos que não conhecem muito bem o Evangelho, talvez ele diga que ele é cristão, mas ele realmente não vive, é só de nome. E aí você chega na quarta geração que nem conhece a Jesus Cristo, né? Eu tive uma aluna
de teclado, aos 9 anos, né, ela chegou, estava estudando os Salmos, ela é alguém que os pais e os avós muito crentes, os pais meio lá, meio cá, e ela falou assim, não, eu quero saber o que são os Salmos. Ela não sabia, né? E se a gente abrir a Bíblia, os Salmos são a maior parte, né? O maior livro ali, né? Que o volume bom. E aí eu expliquei os Salmos para ela. E aí na outra semana eu contei uma outra história bíblica, né? Que foi a história de Davi que escreveu os Salmos. Então na terceira semana eu contei a história do rei que deixou um presente para ela, para mim e para você também que está assistindo. Então ela ouviu do Evangelho numa aula de música, mas houve uma falha dos avós e dos pais que não passaram, que não transmitiram a fé deles. Entendi. Só lembrando aos que nos assistem que o nosso chat está aberto, né? Quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade. A gente está aqui para responder essas perguntas. Vamos prosseguir com a próxima pergunta. Toda igreja ela deve ser missionária? E por quê? Essa é uma pergunta muito boa, né? Por que nós fazemos missões? A gente pode começar daí. Quem já leu o Breve Catecismo de Westminster, a primeira pergunta, né? Para que o homem foi criado? Nós fomos criados para glorificar o Senhor. Essa é a primeira parte. A segunda é consequência da primeira, que é se alegrar no Senhor. Nós nos alegramos no Senhor porque nós glorificamos o nome dEle. Mas existem muitas pessoas, nações e povos que ainda não conhecem o nome de Cristo, que ainda não conhecem o plano da redenção, a salvação, não sabem que Deus se fez homem e habitou entre nós, que Ele morreu na cruz no meu e no seu lugar, e Ele ressuscitou e voltará para nos buscar, que é o básico, né, assim, do cristianismo, um resumo bem, né, generalizado da Escritura, mas verdadeiro. Então, tem muitas pessoas que não conhecem o caminho, a verdade e a vida. Então, a igreja, quando nós lemos Êxodo, né, capítulo 12, o versículo 48, eu vou abrir aqui, eu lembrei desse texto, né, quando eu estava estudando. Então, Êxodo capítulo 12, o versículo 48, o povo está saindo do deserto, aqui vai ter a instituição da Páscoa, e fala, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará, observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Ou seja, mesmo um egípcio, por exemplo, né, que fosse acompanhar o povo de Israel no Êxodo, ele poderia participar da Páscoa. Existia, né, o fato da circuncisão, que é a marca da aliança de Deus com o seu povo, mas ele poderia participar. Quando nós chegamos em Salmos, capítulo 96, quando a gente abre a nossa Bíblia lá em Salmos, capítulo 96, a gente tem o versículo 2, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. O versículo 1, um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Então Deus, Ele é o Deus de todos os povos, de todas as nações, de todas as terras. Quando a gente chega para finalizar a resposta, a gente chega lá em Mateus, o último capítulo de Mateus, capítulo 28, Jesus ele já ressuscitou, e aí nós temos, no versículo 16, seguiram quem? Os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. Jesus ele teve um encontro com seus discípulos, eles foram até o local que Jesus marcou com eles após a sua ressurreição, e o que Jesus disse? Versículo 18, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide. E isso pode ser traduzido também como indo. Ide. Enquanto vocês estiverem indo, fazei discípulos de todas as nações. Então, por que a igreja ela é missionária? Porque Deus, Ele falou para os seus discípulos que representam a igreja, vá e faça discípulos de
todas as nações. Quer seja brasileiro, quer seja francês, quer seja alguém do continente africano, asiático, europeu, não interessa quem é, de onde vem. Você fale do Evangelho para que essa pessoa conheça Jesus Cristo. Então, a igreja faz parte do para que a igreja existe, a missão, que é a missão do próprio Deus. Deus, ele é o Deus missionário. Ele escolheu Abraão para quê? Para bendizer todas as nações, não apenas uma nação específica, mas todas as nações serão benditas em ti. É o que Deus, a promessa de Deus para Abraão. E hoje nós acreditamos que essa promessa se realiza em nós. Amém. Olha, recebemos uma pergunta de um dos irmãos que nos assistem. Missão é uma empreitada solitária ou essa visão está equivocada? Está totalmente equivocada. Por quê, né? Porque, primeiro, saindo da explicação que a gente falou, né, Deus é Ele quem envia. Se é Ele quem envia e a missão é dele, não é minha, então Ele está comigo. Tanto que Jesus, ele fala, né, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, mas no versículo 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o próprio Deus está conosco, o Deus da missão está conosco. E aí nós temos o missionário que vai fisicamente, eu estou indo para a França, mas eu só posso ir porque tem uma igreja no Brasil, onde pessoas estão orando por mim, pessoas estão divulgando o meu trabalho. Inclusive, teve um dia no campo missionário que eu não estava me sentindo muito bem, mas eu não tinha com quem conversar. E aí uma pessoa no Brasil mandou uma mensagem para mim: olha, eu estou orando por você. Eu, naquele choro de tristeza, aquele choro se transformou em alegria, porque Deus me lembrou: minha filha, você não está sozinha. Eu enviei você, e tem pessoas intercedendo, tem pessoas orando, tem pessoas que estão de joelhos, tem pessoas ofertando. Isso é uma forma de participação da missão. Então, por isso que o Supremo Conselho, ele entendeu que quem envia é a igreja, porque eu sou uma embaixadora. E você, que é o parceiro, eu estou representando, o missionário representa a pessoa que está em parceria com ele no campo missionário. Ele nunca está sozinho. Ainda que eu não tenha um parceiro, né, um varão, Deus ainda não mandou, ainda que eu não tenha filhos, não tenha essa família, esse núcleo familiar comigo, eu tenho a igreja de Cristo. E eu represento a igreja do Senhor Jesus Cristo e o próprio Deus. Então, o missionário nunca está sozinho. A missão, ela nunca é individual. Amém. Ótima resposta. Próxima pergunta. Fale sobre sua experiência com os muçulmanos na França, da importância de evangelizá-los na Europa. A Europa hoje, ela tem muitos muçulmanos, né? São vários fatores que fazem com que muçulmanos estejam lá. Um deles, por exemplo, na França, é que a França colonizou países que hoje têm, em sua maioria, muçulmanos e que são muçulmanos. Então, o lugar onde eu estava, Marsella, que é uma cidade portuária, a cada 10, 5, 6 eram muçulmanos. E o muçulmano, ele tem muitos filhos. Então, ele tem 7, 8, 10, né? Aquele pessoal que a gente falava no Brasil não tem televisão. Então, assim, os muçulmanos, eles são também missionários. Independente do país aonde ele esteja, ele vai viver a fé dele, ele vai transmitir para os filhos a fé dele, e ele vai falar da fé dele para qualquer um que aparecer. Então, isso tem o islamismo, né, se é que podemos chamar assim, religião, está crescendo muito na Europa, e enquanto o protestantismo cai, é massacrado, e nós temos uma desigualdade aí, né? E quando a gente chega em uma pesquisa também confiável de uma revista muito boa, fala que em 24 anos, então eu tenho 30, né? Daqui 24 anos, não é nem o tempo que eu estou viva, mais de 50% da população na França será muçulmana.
Isso é um número assustador, porque tem crescido exponencialmente. Eles levam a cultura deles, eles levam a religião deles, eles vivem, eles defendem, leis são mudadas. Então, a Europa, ela precisa ser evangelizada. E o trabalho que foi feito, que é muito importante, por exemplo, uma faculdade lá, nós fizemos trabalho em uma faculdade lá na França, e lá tinham muitas pessoas convertidas ao Islã, que voltavam para os seus países de origem. Então, Marrocos, Afeganistão, Paquistão, Irã, lugares onde provavelmente eu nunca vou visitar, nunca vou ir para pregar o evangelho, não só porque não é o chamado neste momento, talvez um dia, quem sabe, mas são lugares onde é muito perigoso para uma mulher sozinha. Só que essas pessoas estão na França, eles vão para lá estudar. Então, quando a gente faz o evangelismo nessas faculdades, as pessoas se convertem, elas voltam para os seus países de origem, Paquistão, Afeganistão, Marrocos, Irã, Indonésia, e eles levam o evangelho com eles. E quando eles levam o evangelho, eles falam com pessoas nativas que eu não terei contato. Então, o evangelho ele se repande, o evangelho ele continua de ser transmitido nesses lugares onde eu provavelmente não vou. E nós vemos que o Evangelho ele é muito poderoso, como Paulo diz, né? O poder de Deus para a salvação do gentio e do judeu. E isso, logicamente, engloba todas as tribos, né? Até porque Paulo ia considerar qualquer um que não fosse judeu como gentio. E nós vemos que o Evangelho ele é pregado, e mesmo, eu dei uma aula de escola dominical no domingo passado, falando justamente sobre um tema que diz respeito a ouvir, né, a palavra de Deus, e quando ele é pregado, às vezes a pessoa, bem provavelmente, não se converta instantaneamente, em sua maioria, mas ele ouviu a respeito de uma fé que oferece salvação, e pode ser que em algum momento de desespero, de frustração, de peso, ansiedade, essa pessoa venha clamar, invocar o nome de Deus. Aí Paulo afirma que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nem que for por um momento de aflição e a pessoa vier a invocar o nome do Senhor, ele alcança aquilo que era impossível até então. Porque assim nos é dito, se invocarmos o nome do Senhor, todo aquele que invocar será salvo. Sim, e isso é algo maravilhoso, né? Que nos traz esperança ao coração, que nos traz alegria ao coração, porque a gente fala do Evangelho para uma pessoa, ela ouve e você não sabe o que aquilo pode acontecer no futuro. Então, mas o Evangelho, ele sempre produz alguma coisa. Ele nunca é uma palavra que sai sem nada. Porque o Evangelho, ele é tanto para a salvação quanto para a perdição. Então, eu posso falar do Evangelho para alguém que talvez daqui 30 anos essa pessoa ela se lembre, o Espírito Santo traz a memória e essa pessoa, glória a Deus, eu entendi a salvação. Né? Teve uma francesa que ela foi discipulada durante 5 anos. Ela só foi realmente tocada pelo Espírito Santo do Senhor 5 anos depois de ser discipulada. Mas ela está levando esse evangelho para a filha dela. Ela está levando esse evangelho para as amigas dela, no trabalho dela, pessoas que eu não tenho contato, mas o evangelho ele produz 1 por 20, 1 por 100, 1 a 1000. E isso é algo extraordinário, porque nós plantamos, nós jogamos a semente e o Senhor dá o crescimento. É incrível, né, ver a obra do Senhor, no caso, Ele, sim, que Ele dá os frutos e tudo é obra dele. A gente vê que o que fazemos parece ser alguma coisa, mas não é nada perto do que Ele faz. Em suma, as pessoas que ouvem a nossa voz pregando o Evangelho, só a ouvem, mas como se fosse qualquer outra palavra, muitas das vezes. Mas o Evangelho em si, ele carrega um poder, aquele sim que começou a boa obra, ele chega ao fim. A obra que foi feita em nós mesmos, pensa, nós podemos ser boca de Deus para pessoas que em algum momento da vida dela vai gerar frutos. É algo que germina
e que não cooperamos literalmente. Se a gente for olhar com a conversão, tem gente, eu já ouvi o termo, não sei se você já ouviu, a pessoa fala assim, eu já ganhei tantas almas para Jesus. Quem poderia ganhar almas para Jesus, meu Deus? Sim. Você já ouviu isso? Sim, já ouvi. Isso é algo um pouco recorrente ainda, né? Claro que a gente participa, né? Tem um texto, eu não vou saber citar agora exatamente aonde, ou as palavras exatas, mas Paulo plantou, Apolo regou, né? E Jesus, o Espírito Santo deu o crescimento. Então, assim, pense na missão como uma corrente. Você tem aqueles, como que chama aqueles negocinhos da corrente? Elo. Gente? Os elos, obrigada. Nada. Então, você é um elo dentro dessa missão. O missionário é aquele que foi lá e jogou a palavra. Você é aquele que estava orando por aquela vida. Então, é um segundo elo. E aí você tem o terceiro elo da pessoa que estava orando também. Tem o outro elo da pessoa que foi lá depois de 5 anos e leu a palavra. Tem um elo daquela pessoa que foi lá e entregou um folheto. Tem um elo daquela pessoa que foi lá e deu o testemunho dele, o que Deus fez na minha vida. Então, a conversão, ela pode ser instantânea, mas ela também pode ser um processo. E aí, agora eu me lembro de um pastor que é protestante, né, que ele foi muçulmano, ele cresceu enquanto muçulmano, mas lá na infância alguém falou um tal de Jesus para ele. Ele era muçulmano, a família dele é muçulmana, e ele viveu a vida dele enquanto muçulmano até 30 anos de idade. E quando ele chegou aos 30, em uma universidade, uma outra pessoa falou de Jesus para ele, enquanto outra pessoa estava orando. Cada um teve a sua participação na conversão daquele homem, que hoje é alguém que entende bastante de islamismo, mas que também entende bastante sobre Cristo, o Evangelho de Cristo, que foi liberto e que, através dele, Deus usa para que muitos outros conheçam o Evangelho. Então, aquele homem que falou a primeira vez, quando esse pastor tinha 5 anos, ele não tinha ideia. Ele não tinha ideia do que ele estava fazendo, do que Deus ia fazer através dele. Mas ele participou. Ele participou. E aí, esse é o privilégio que cada um de nós temos quando nós estamos em parceria com o missionário. Participar de coisas que talvez a gente nunca saiba, mas que Deus sabe. Amém. Recebemos outra pergunta. Você ou alguém próximo teve alguma experiência com muçulmano na evangelização? Sim. Eu não posso falar nomes, né, gente? Então, assim, eu preciso ser um pouco... Posso até criar nomes fictícios, né? Mas, assim, não posso falar muito abertamente, porque eles são pessoas perseguidas. Isso existe na França também, então, pessoas refugiadas. Mas, por exemplo, teve... Em um momento que nós estávamos fazendo porta a porta, a gente batia na porta, abordava as pessoas, mostrávamos, né, o material. Se você quiser ver o material, eu trouxe uma parte dele para o Brasil, me chama para conversar ou para ir na sua igreja que eu mostro. Aqui na live eu não vou mostrar, né? Mas é um material escrito em árabe, em francês, então a gente entregava esse material para as pessoas, a gente falava, né, sobre o Evangelho, e uma feita, o rapaz ele colocou esse Evangelho, escrito em árabe e em francês de um lado, colocou o Corão do outro lado. Ele falava um pouco de francês, não muito, eu não falo nada de inglês, ele não falava nada de português, e ele começou a ler, e ele começou a comparar o Corão com aquele Evangelho. E ele falou, isso aqui está exatamente no Corão, a mesma coisa, então não está falsificado, né, porque eles têm essa ideia. E aí nós ficamos 2 horas conversando sobre aquilo que estava escrito, e aquele homem ele voltou a ter um contato, a ser discipulado, e os islâmicos, eles vêm de uma cultura onde eles são muito abertos a receber. Então, principalmente quando era casa de mulheres, né, elas aceitavam, elas recebiam a visita, a gente tomava um café, conversava, falávamos sobre Cristo, e em alguns momentos, quando nós entrávamos em uma coisa um pouco mais teológica, não dá certo, ou simplesmente a pessoa falava, isso é do demônio, não quero ouvir, né, porque eles são ensinados dessa forma. Então, eu tive contato, né, com muçulmanos lá. Tem um rapaz que ele se converteu de um país onde o evangelho não pode ser pregado, é estritamente restrito.
Esse rapaz, ele pegou todo o material que nós entregamos para ele, levou para o país dele de origem, ele tirou uma foto que tinham 20 rapazes dentro de uma sala minúscula, mas ele passou o filme de Jesus, né, a morte, a ressurreição, a volta de Cristo, ele leu o Evangelho, ele falou de Cristo, e quando eu encontrei com ele, ele falou, nunca mais eu vou poder voltar para o meu país, porque eles me denunciaram e eu sou fugitivo, porque eu acredito em Cristo, mas eu levei o Evangelho. A gente voltou naquela história, né, de que nós não sabemos até onde dará frutos, mas os frutos sempre vêm. E esse foi um dos que se converteu. Ainda existem muitos outros que estão ouvindo o Evangelho, estão se convertendo, inclusive traduzindo a Bíblia para o seu próprio dialeto, para que outros possam ouvir e conhecer a Cristo. Só para esclarecimento, Karen, eu posso pedir para você trazer à luz a respeito do que você disse, quando você disse que o Evangelho vem para a salvação e para a condenação? Você pode falar para os nossos espectadores exatamente como se aplica isso? Sim. O Evangelho, nós temos 4 partes do Evangelho que são básicas, que são muito importantes. Primeiro é a criação, então Deus... Ele criou todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, que em João a gente sabe que é Jesus Cristo. Então, a criação. A queda, Deus criou tudo perfeitamente. Na criação não tinha defeito algum. Na queda, o homem, ele desobedece a Deus. Ele come do fruto que ele não deveria comer. E nesse momento nós temos, então, uma ruptura na nossa relação direta com Deus. Deus ele vinha todo final de dia para conversar com o homem, para ter essa relação direta conosco, né? E quando a gente pecou, né, através do nosso representante Adão, nós perdemos essa liberdade. Nós deveríamos morrer. A morte, inclusive física, ela é uma consequência, mas nós também morremos espiritualmente, onde Deus ele não pode chegar próximo do pecado, ele não pode compactuar com o pecado. Então, nós erramos, nós pecamos. E aí, depois da criação, a queda, vem a redenção. O sangue precisava ser vertido, precisava ser derramado, para que nós pudéssemos voltar a ter essa comunhão com Cristo, comunhão com Deus. E Cristo é essa ponte no abismo entre eu e Deus. Cristo está no meio e ele fez essa ponte que nós precisamos. Então, ele nos redimiu, ele nos colocou direto contato com Deus. E aí depois de Cristo da ressurreição, ele voltará para nos buscar. Todo aquele que crê tem a vida eterna. Você está salvo. Não existe nada nem ninguém que pode te tirar a vida eterna. Inclusive nem nós mesmos, né? Que às vezes nós pecamos e quando nós nos arrependemos verdadeiramente e lutamos contra a nossa carne que é pecaminosa, contra os nossos desejos, Deus ele está ali, ele é misericordioso, ele nos perdoa. Mas aquele que diz, eu não quero nada com Deus. Aquele que diz, eu posso até entender essa história, compreender essa história, mas não tem nada a ver comigo. A igreja é apenas algo para poder me deixar dentro de um quadro, algo para poder roubar meu dinheiro. Tem gente que pensa assim. Então, meu querido, infelizmente, se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus e que Ele morreu por você, o destino final não é o céu. Jesus, em livro de João, eu me recordo muito bem de uma passagem, mas, se eu não estou enganado, no capítulo 5, ele fala dessa forma, morrereis em vossos pecados, se não credes que eu sou, ele dizendo uma palavra do grego, né, o ego emi, que a gente observa ela literalmente como uma tradução do nome a qual Deus se apresentou para Moisés, né? Ele se assume esse nome como sendo ele, o eu sou, e ele diz que se não crermos que ele assim o é, certamente morreremos nos nossos pecados. Então, isso. Essa é a base, né? O crer, né? Na divindade de Cristo, no poder dele salvífico.
Sim. Deixa eu ver, que eu acho que chegou mais uma pergunta. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, como essa palavra pode influenciar no trabalho missionário, tanto para o missionário quanto para o ouvinte. 55:6? 55:6. Tá. Nós temos um tempo, a gente fala que nós temos o tempo de oportunidade. O tempo de oportunidade nós estamos vivos. Esse é o tempo, né? Resumindo, assim, bem rápido, né? Ele fala assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então, existe um tempo que a gente não vai poder achar. Nós precisamos buscar ao Senhor. Como nós buscamos Ele? Lendo a palavra dEle, orando, buscando comunhão com os nossos irmãos, que eles não são perfeitos, mas eu e você também não somos. Então, nós também temos os nossos defeitos. E Deus, Ele nos dá a forma de achá-lo através da sua palavra escrita, que é a Bíblia, que é a nossa regra de como nós devemos proceder enquanto nós ainda estamos vivos. Então, existe o tempo da oportunidade para que nós possamos crescer no conhecimento e na vivência de quem Deus ele é. Então, isso afeta a missão no sentido de o missionário também é pecador, ele também precisa buscar o Senhor, também precisa entender quem Deus é, o Deus que está enviando, que Ele é o Deus da missão, não, eu sozinho não faço nada, então eu preciso buscar o Senhor. Mas aquele que também ainda não o conhece, ele pode vir a conhecê-lo através da palavra de Deus aqui, lida, pregada, ensinada, que é a própria Bíblia. Então, invocai enquanto está perto. Deus, ele não está longe lá no céu. Existe uma música, né, do Vencedores por Cristo. Deus não está longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Deus está ao nosso lado. E Ele quer ter um relacionamento conosco. Então, isso afeta a missão, porque Deus, ele nos ama. Ele tanto amou o mundo, que ele deu o seu único filho. E o seu único filho, que não tinha pecado algum, se entregou naquela cruz, para que eu e você pudéssemos crer e ter a certeza da nossa fé. Então, nós devemos buscar a Deus com toda a nossa força, mesmo nos momentos difíceis, porque Ele ao meu lado está. Amém. Karen, qual a sua experiência com os franceses e com a música que te auxiliou na evangelização? Uhum. O francês tem muitas histórias, né, que explicam por que ele tem uma certa dificuldade com protestantes. Primeiro que teve uma época que teve muitas seitas, então evangélico é o próprio seita, né? Quando a gente fala de protestante, você protesta contra o quê? Sou reformado. Reforma de quê, né? Então a gente precisa explicar, a gente precisa conhecer a nossa história e precisamos explicar ela bem. E o francês, ele então é muito difícil de chegar até ele. Lembra que eu falei, né, lá no início, que ele, depois de um ano te observando, ele vai deixar você entrar um pouco na vida dele? Ele não, enquanto você não entra na vida dele, ele não quer saber de você, ele não confia de você, está desconfiado, aquele negócio, né? Não é igual mineiro que vai comendo assim pelas beiradas até chegar lá e conhecer você. Então, a música, ela chama a atenção do francês. Ele fala assim, cultura. Eu preciso comer cultura, eu preciso ouvir, né? Eu preciso aprender. A cultura é muito importante para o francês. E aí o francês, ele deixa eu falar do evangelho, porque nós cantávamos no coral e ensinávamos sobre o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho,
creio que ele ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja, creio no Espírito Santo, no Santo Espírito, eu creio na Santa Igreja. Nós estudávamos tudo isso, que é a base da nossa fé. Nós cantávamos o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, nós estudamos essas coisas que são muito importantes, e isso tudo em uma dinâmica musical. Então, não é uma coisa que eu estou ali maçante falando sobre o evangelho, ele vai falar que é proselitismo. É música. Então, ele quer entender, ele quer ouvir, e isso abre muitas portas. Eu não posso chegar para o francês e falar com ele sobre a minha fé, mas ele pode chegar e me pedir aula de música onde eu falo da minha fé. E aí, nas apresentações dos estudantes, eles vêm, eles trazem seus familiares, eles trazem os seus amigos, ele ouve sobre o evangelho, ele fala sobre o evangelho, e teve, né, para encerrar, teve uma estudante que ela ela falou que ela chegou rindo, né, na aula de música, ela rindo muito, e eu não entendi nada. O que está acontecendo? Por que você está rindo? Ela, mas é porque a minha mãe, né, pergunta onde que eu estava indo. Eu falei que eu estava indo na aula de música. Ela falou, você vai no encontro com Jesus. Então, assim, as aulas de música viraram o encontro com Jesus. E ela cantava sobre Jesus o tempo todo, ela falava sobre Jesus o tempo todo, mas isso por consequência das aulas de música, onde nós falamos sobre Jesus. Amém. Para finalizar, tem alguma palavra final que você quer deixar para os espectadores? Eu gostaria de convidar você a se envolver com missões, a adotar um missionário por quem você vai interceder, com quem você pode mandar uma mensagem uma vez ou outra, saber o que está acontecendo no campo missionário, né? Até mesmo visitar. Se você puder, visite um campo missionário, um missionário. Tem no Brasil, tem fora do Brasil. Se envolva, porque o nosso Deus é o Deus da missão, ele é um Deus missionário, que escolheu pessoas de todos os povos. Então, ore, participe do que Deus está fazendo, se envolva com a missão do nosso Pai eterno. E, então, quero convidar você, né, a estar junto comigo, então, levando também missões aí para franceses e outros também. Amém. Vamos finalizar. Mais uma informação, as aulas de instrumentalização ainda está acontecendo? Como é que está? As aulas de música foram encerradas as inscrições. As inscrições. Ok. Existe mais algum aviso? Está tudo ok? No sábado nós temos o nosso encontro missionário. É verdade. Aqui Aos moradores daqui do bairro, vai ter um encontro missionário na feira, na feira comercial que tem aqui no bairro, na rua Avenida Terceiro Mundo. Em frente ao Chico Mendes. Não é na Terceiro Mundo, não? Em frente ao Chico Mendes. Em frente ao Chico Mendes, um colégio aqui de Continental. E vai começar às 8 horas da manhã. Se você quiser nos ajudar, cantaremos louvores, faremos um evangelismo ali naquela feira. A irmã também está convidada, se quiser ir. Todos que quiserem ir estão convidados. Não existe nenhum tipo de acepção. Participe, a evangelização é o reino de Deus que está sendo pregado. Domingo, às 9 da manhã, teremos a nossa EBD e 19 horas teremos nosso culto à noite. Vocês estão convidados, venham ouvir um pouco da palavra que oferece salvação e vida eterna. A palavra de Deus, a palavra que dá vida até os mortos. Amém? Foi ótimo poder comentar sobre esse assunto maravilhoso, sobre missões com você, Karen. Obrigado pela sua parceria. Muito honrado com a sua participação. Vamos orar para finalizar? Você pode novamente fazer uma oração para a gente terminar? Claro, obrigada, né, pelo convite, por todos que estão assistindo, e oremos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, nós louvamos o Teu santo nome, o Senhor, ó Deus, que criou todas as coisas, que olhou para nós em nossa miséria, nos nossos pecados, e ainda assim nos amou tanto, que mandou o Seu único Filho para morrer em nosso lugar. Nós não merecemos, ó Deus, tamanha
tamanho presente que o Senhor nos deu, mas ainda assim o Senhor nos ama, o Senhor está conosco, o Senhor está em nós, e nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que é poderosa, pela tua palavra que transforma, e agradecemos pelo privilégio de podermos levar essa palavra a outros que ainda não conhecem, para que eles também, junto conosco, adoremos o teu santo nome, glorifiquemos o Senhor, que é o único digno de toda adoração, louvor e glória. Pai, obrigado por este momento em que nós podemos conversar um pouco mais sobre missões, que o Senhor esteja falando a cada um agora também nesse momento de reflexão que teremos após esse podcast, que o Senhor continue falando a cada um de nós segundo a tua vontade, fazendo o teu querer, aqueles que vão descansar, que assim seja, aqueles que têm o trabalho, o Senhor esteja abençoando, aos enfermos também esteja com eles, ó Deus, esteja agindo em nossas vidas e através de nós, para que outros vejam que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Muito obrigado a todos que nos assistiram até agora. Uma ótima noite de descanso, que o Senhor esteja com todos vocês. Obrigado, até a próxima semana, próxima quarta-feira. Valeu, até mais.